ler a palavra de Deus. Lucas capítulo 23. Lucas 23, do 33 ao 38. Lucas 23, do 33 ao 38. Diz assim a palavra do Senhor: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salva, se de fato o Cristo de Deus, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Queridos, o meu sermão de prova, na época do seminário presbiteriano, na época que eu terminei o seminário, eu me lembro que o meu sermão de prova, para ser consagrado ao ministério, foi com o tema: por que que Cristo não desceu da cruz? Por que que Cristo não desceu da cruz? Depois de muitos anos, né? Já fazem quase 30 anos, já pensou? Como é que passou depressa, né? Sou tão novo, já se passaram 30 anos, quase 30 anos de ministério. Nem parece, não, irmãos? Mas, nessa Páscoa, nós sentimos o desejo assim, de rememorar um pouco aquela mensagem, que para mim foi uma mensagem marcante, porque foi a primeira do início do ministério. Como já disse, foi o sermão para minha consagração. E esse texto, irmãos, de Lucas capítulo 23, assim como outros textos dos evangelhos, mas nós vamos ficar com esse, nos fala sobre uma pergunta que aconteceu na crucificação de Cristo por parte das autoridades da época e também dos soldados que ali estavam presentes diante da crucificação de Cristo.
no versos 35 ao 37, a palavra do Senhor nos diz: e o povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades judaicas e romanas, naturalmente, zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. E no verso 36, igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E essa pergunta, então, irmãos, naturalmente necessita de uma resposta convincente. Sabe, irmãos, porque eu, quando era bem pequeno, garoto, graças a Deus fui nascido e criado no Evangelho, tinha algumas coisas que às vezes me traziam uma forte indignação. E um dos fatos que eram registrados na Bíblia, que mexiam muito comigo, um deles era este: por que Jesus, sendo o Senhor, sendo o Salvador, sendo santo, todo poderoso, o Deus perfeito, Deus de toda bondade, tinha que passar por uma situação daquelas? E nós ficávamos indignados com tanto sofrimento causado pelos soldados e pelas autoridades judaicas e romanas. Quando nós ouvíamos histórias sobre o sacrifício de Cristo, principalmente a sua crucificação, a sua morte, até a sua ressurreição. E sabe, irmãos, que até mesmo as autoridades e aqueles soldados não entendiam o porquê que naquele momento Cristo não se exaltou. Porque quando você assiste um filme, na televisão, quando não são assim baseados em fatos reais, porque quando é baseado em fatos reais, você já sabe que a coisa vai terminar como aconteceu, não é mesmo? Então você sabe que nem sempre o artista vai levar vantagem no final, né? A gente fica assim com aquela dor, né? Muitas vezes quando termina aqueles filmes tão bonitos, que são baseados em histórias reais. Porque se a história é real, irmão, é real e acabou, não é? Não é ninguém que criou um filme ali onde tem um artista que apanha, mas no final vence. Você conhece essa história? Você conhece um artista que o exército inteiro atira nele, todos morrem e ele se salva?
E no final, ele mata o exército inteiro. Você deve estar lembrando aí de alguns filmes, né? Somente durante essa pandemia aí. Eu tenho certeza que, com certeza que a turma deve ter, assim, pelo menos dobrado o número de filmes que assistia, né, em relação antes da pandemia. Não tem problema não, tá, irmão? Fica tranquilo, fica quietinho aí, relaxa, tá? É só não esquecer de ler a Bíblia, orar bastante, não é mesmo? Vir à casa do Senhor, né? Estar quite com o Senhor, na sua meditação, oração, jejum, comunhão com a igreja, o resto está na bênção. Você administra aí o seu horário. Mas a história, irmãos, bíblica, nos fala naturalmente que Jesus, o Filho de Deus, foi o único homem que veio para morrer. Amém? O único homem, a única pessoa, que Jesus naturalmente é homem, mas também é Deus. Jesus possui as duas naturezas, amém? Amém? Jesus possui as duas naturezas. Deus é que fez ao seu Filho desta forma, porque naturalmente que se ele fosse apenas Deus, como que ele poderia passar por todos os sofrimentos que ele passou, as dores que ele passou, né? Que ele enfrentou neste mundo, ele sendo Deus. Então ele tinha que experimentar tudo isso como homem, como eu e como você. Amém, irmãos? Então, este foi o propósito de Deus. Jesus veio então para morrer. Nenhum homem, irmãos, foi feito para morrer. Nenhum homem foi feito para morrer. Deus não tinha propósito de dizer assim, né? O CI vai vir e já está morto, né? Para ele não tem jeito não. Não, Deus não fez nenhum homem para morrer. O projeto original do homem foi para que ele fosse feliz na terra e vivesse todos os dias seus dias na presença de Deus. Amém, irmãos? Lá em Gênesis, não vamos ler porque são 3 capítulos, né? Os primeiros 3 capítulos da Bíblia nos fala sobre toda a história do nascimento da humanidade e mostra que Deus criou o homem perfeito, santo. O homem era totalmente perfeito, totalmente santo. Então quem escolheu, amados, a morte para o homem não foi Deus, foi o próprio homem. Amém? Quem escolheu o sofrimento para o homem, irmãos, foi o próprio homem. Quem escolheu toda desgraça, toda miséria, toda corrupção, tudo isso que você está vendo aí, todas essas maldições para a vida do homem, irmãos, foi Deus ou foi ele mesmo? Foi ele mesmo. Foi ele mesmo. Porque quando o homem pecou, irmãos, quando o homem pecou, desobedeceu a ordem de Deus, ele contraiu
para si o vírus chamado morte. O vírus chamado morte. Quando você lê lá na palavra de Deus, em Romanos 6, 23, você vê lá Paulo, o apóstolo, falando: pois o salário do pecado é a morte, ou seja, a consequência do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, queridos, quando alguém começar a culpar a Deus, quando alguém conversando com você começar a culpar a Deus por causa dos sofrimentos do homem, você diz assim: olha, não é essa história não. Você precisa de conhecer a Bíblia, a palavra de Deus, porque quem escolheu o pecado, quem escolheu a desobediência, quem escolheu, irmãos, a morte, foi o próprio homem. Foi o próprio homem que escolheu desobedecer ao Senhor. E Jesus, como é que Jesus entra nessa história? É porque Deus, irmãos, já tinha providenciado a redenção antes do pecado. Amém? Ninguém pegou Deus de surpresa. Ninguém pegou a Deus de surpresa. Deus não colocou o homem lá e depois voltou lá, viu que a coisa tinha descambado e disse: oh, não esperava por isso. Se fosse aquele crente meio assim, ele diz: nossa! Mas Deus, pelo amor de Deus, Deus não vai falar isso nunca, né? Mas Deus não se assustou não, irmãos. Deus não se assustou. Deus já tinha a resposta. Amém? Mas como que o senhor explica isso, pastor? É porque, irmãos, ninguém pega Deus de surpresa. Deus, na sua onisciência, já tinha todas as coisas diante dele. Amém? O nosso Deus é onisciente. Então Deus já conhecia toda a história da humanidade, mesmo antes da história vir a existir. Então Deus tinha um plano para nós. Deus tinha um plano para a sua vida. Aleluia. É por isso que a palavra de Deus nos fala lá em Efésios, capítulo 2, verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele vos deu vida. Deus nos trouxe vida através de Cristo. Isso porque, irmãos, na plenitude, desde a plenitude dos tempos, amados, Deus já tinha o propósito de enviar o seu Filho
Aleluia. Lá em Colossenses capítulo 13, Colossenses capítulo 1, verso 13. Diz a palavra do Senhor: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então Deus já antes, né, de tudo acontecer, Deus já estava lá. Deus já sabia. É por isso que tem um texto lá em Apocalipse, eu não anotei aqui, mas que ele fala, ou quando se refere a Cristo, ele diz: o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Isso simboliza o quê? Que Jesus já estava nos planos de Deus. O Cordeiro de Deus estava nos planos desde antes da fundação do mundo. Amém? Quando Jesus apareceu a João Batista no início do seu ministério, não é mesmo? O que o João Batista disse? Expressando, o que João Batista expressou quando viu Jesus? Ele disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Está lá em João capítulo 1. Então, queridos, Jesus já estava presente com o Pai, e juntamente com o Espírito Santo. Então, o plano de Deus em Cristo era para que Ele fosse o Redentor. Amém? Assim como Deus, o nosso Deus é o Deus Pai Criador de todas as coisas, o Filho de Deus, Ele é o Redentor de toda a raça humana. E o Espírito Santo de Deus é o Consolador, é o Deus conosco, é o Emanuel. Amém? O Espírito Santo de Deus está aqui. Você não vê, mas Ele está presente. Jesus morreu pelos nossos pecados, pagou o preço por nós, ressuscitou. Mas no dia em que Ele subiu às alturas, Ele disse: eu irei para o meu Pai, mas vos enviarei o meu Espírito, e Ele estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Irmãos, amém? Aleluia, glória a Deus. Então, amados, é por isso que nós hoje
nesse domingo de Páscoa, nós celebramos a Jesus, porque Ele é a resposta de Deus para o homem. A Bíblia nos fala que Jesus veio a este mundo, primeiro para nos libertar dos nossos pecados, ou seja, porque Ele veio para morrer. Segundo, para nos libertar dos nossos pecados. E a terceira coisa, porque Ele nos amou. Amém? Glória a Deus. Ele nos amou. João 3,16 nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, irmãos? Glória a Deus. É isso que faz a mensagem da cruz ser tão forte, ser tão impactante nas nossas vidas. Porque a cruz nos trouxe libertação. A cruz nos trouxe a vitória. E Paulo, o apóstolo, lá em Colossenses, amados, lá em Colossenses, no capítulo 1, verso 13, ele fala o seguinte, Colossenses 1, vamos pegar lá do 19 em diante, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, amados, Paulo, o apóstolo, nos fala que nós éramos inimigos de Deus, ou nos tornamos inimigos de Deus por causa do pecado, mas que por meio de Cristo nós fomos reconciliados com Deus. Todas as coisas foram reconciliadas com Deus, quer sobre o céu ou quer sobre a terra. Aleluia. Jesus fez ou declarou a paz diante de Deus e dos homens através do seu sangue derramado naquela cruz. Amém, irmãos? É por isso que o apóstolo nos fala lá no 21, é o verso 21: e a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, Jesus, através do seu sangue derramado naquela cruz, Ele nos trouxe a paz. Ele quebrou a inimizade que era
que existia entre nós e Deus, por causa do pecado do homem, desde o início da humanidade no Éden. Amém? Jesus, através do seu sangue, Ele nos reconciliou. Louvado seja o nome do Senhor. Ele, por causa do seu amor, Ele entregou a sua própria vida por nós. É por isso que o apóstolo Paulo também nos diz: ninguém jamais teve maior amor do que este. Se não me engano, está lá em João 15. Ninguém teve maior amor do que este, de dar a sua própria vida em favor dos seus amigos. Ninguém teve maior amor do que ele, né? A tal ponto de entregar a própria vida por amor das nossas vidas. Então, queridos, nesta noite é uma noite para nós muito especial. É uma noite que é uma noite que nos leva a refletirmos em tudo quanto Deus fez por nós. E nesse domingo que comemoramos a Páscoa, nós nos lembramos da libertação que Jesus conquistou para nós, através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Amém? Aleluia. Que Deus assim nos abençoe. E eu quero fechar essa parte para nós passarmos para uma seguinte parte. No verso 23 de Colossenses capítulo 1. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, depois de mostrar toda essa beleza, né? Toda essa maravilha que se chama o plano de Deus para o homem, através da graça de Cristo, né? Depois de demonstrar tudo que Deus fez por nós, a nossa redenção em Cristo, o que Deus já tinha preparado para nós desde antes da fundação do mundo. Queridos, depois de ter falado da paz que Jesus conquistou para nós através do seu sangue, depois dele ter mostrado que Jesus, através do seu sangue e da sua graça, retornou ou nos fez retornar à presença de Deus, o Pai, aboliu a inimizade que o pecado havia feito entre nós e Deus. Paulo agora fecha esse texto falando sobre a permanência na fé. Se é que permaneceis na fé,
alicerçados e firmes. Firmeza no Evangelho, irmãos. Permanência na fé. Amém, irmãos? Permanência na fé. E eu quero te dizer, meu irmão, que permanência na fé não é uma declaração meramente verbal. Permanência na fé pressupõe uma caminhada de perseverança na presença de Deus. Amém? Permanência na fé não é você dizer eu creio e achar que está tudo resolvido, está tudo bom, está tudo certo. Permanência na fé pressupõe vida com Deus. Pressupõe uma caminhada. Amém? Firmeza no Evangelho. Por quê? Porque somente o Evangelho de Cristo pode nos trazer vida. Amém? Pode nos dar vida. Somente este Evangelho. Não há outro caminho, verdade e vida. E Paulo exorta aos Colossenses também dizendo: não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, cuidado, irmão, para que você não se afaste do Evangelho de Cristo, não é? Cuidado para você não se afastar da esperança do Evangelho, porque só através do Evangelho de Cristo você pode de fato esperar salvação e vida eterna. Lembrando a você que o Evangelho não é uma opção de vida. O Evangelho é o único meio de salvação dado por Deus para o homem. Amém? Através de Cristo, a Ele todo louvor, toda honra e toda glória. Aleluia. Eu gostaria que você que pudesse se ajoelhar agora. Todos que puderem se ajoelhar. Pode apagar as luzes. Glória a Deus. O Senhor é bom, amém? Essa noite nós vamos fazer uma viagem a Israel. Se prepare aí na sua cadeira para você viajar comigo. Eu quero que você se ligue agora, leve os seus pensamentos totalmente à Via Crucis em Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Na cruz está a solução completa para toda a vida pessoal e para a humanidade inteira. Tudo muda pelo sacrifício da cruz.
Foi lá que Jesus abriu o caminho de acesso a Deus. Na cruz, toda maldição é quebrada e todo argumento do diabo é encerrado. Ainda na cruz, Jesus disse: está consumado. Só podemos fechar a porta da legalidade para o pecado permanecendo na cruz. Quando vamos à cruz, deixamos lá nossos pecados. Por isso precisamos permanecer crucificados com Cristo. A cruz é um lugar de dor, de sangue, de renúncia, mas somente pela cruz fomos redimidos. Aleluia. Veja Jesus levado por Maria e José ao templo para ser apresentado a Deus. Tente usar sua imaginação neste momento. Veja-o crescendo em graça, sabedoria, estatura diante dos homens e diante de Deus. Veja Jesus curando as milhares de pessoas, os cegos enxergando, os paralíticos andando e saltando de alegria, os mortos ressuscitando, as pessoas maravilhadas. Ninguém jamais vira coisa igual. Veja Jesus no Monte das Bem-aventuranças, ministrando para uma multidão sedenta e atenta. Durante a época da Páscoa, Jesus foi ao Getsêmani com seus discípulos e lá suou gotas de sangue. Veja Judas beijando Jesus e entregando aos soldados. Veja Jesus sendo amarrado e levado à casa de Caifás. Veja Jesus calado ante os insultos da multidão. Imagine que você está no meio desta multidão. Veja Jesus sendo vestido com vestes reais e sendo coroado com coroa de espinhos. Veja Jesus sendo despido e recebendo sobre seus ombros uma pesada cruz de madeira. Veja Jesus sendo levado para fora da cidade, saindo em direção ao Gólgota, o lugar da caveira. Ele fez tudo isso por você. Veja Jesus caindo algumas vezes por causa do peso dos seus pecados. Ele está muito cansado e com sede. Veja os soldados cravando as mãos de Jesus com cravos enormes. Eles cravam também os seus pés e ele sente muita dor. Jesus sangra muito.
Agora a dor aumenta, porque estão levantando a cruz e fixando-a verticalmente. Jesus foi à cruz por minha causa, por sua causa, pelo mundo inteiro. Você está no meio da multidão que assiste a tudo. Eles não estão calados, eles blasfemam e gritam. Imagine Jesus lhe dizendo: não foram os romanos que me crucificaram, não foram os judeus, eu estou aqui por causa de você. Eu estou aqui por causa de você. Foram os seus pecados que me trouxeram à cruz. Vejo o céu escurecer. Ouço que Jesus está gritando: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus carregava todos os nossos pecados. Depois Jesus grita novamente com grande voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Agora Jesus morreu. Ele está morto. Vejo o soldado furando o lado do Senhor, e de lá saindo sangue e água. Jesus é tirado da cruz e é envolvido em um lençol de linho fino. José de Arimateia sepulta-o num túmulo novo. A porta do sepulcro é fechada com uma grande pedra. A multidão se retira. Eles têm pressa, porque o sábado está começando. Três dias se passaram. Aleluia. Glória a Deus.
A notícia se espalha. 3 dias se passaram. Jesus Nazareno ressuscitou. Você ouviu? Jesus ressuscitou por mim e por você, aleluia. Coloque-se de pé, glória a Deus. Começa a aplaudir ao Senhor, aleluia. Agora Jesus está vivo, aleluia. Receba a remissão dos seus pecados, receba o perdão do Senhor Todo-Poderoso. O túmulo está vazio, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você ressuscitou com Cristo. A morte e o pecado não mais têm domínio sobre você. Aleluia. Então celebre ao Senhor nesta noite. Pode levantar o som mais um pouco. Para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, oh glória, ressuscitou, aleluia. Glorifique, exalte, porque no 3º dia Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Ele não ficou preso naquele túmulo. Aleluia, Ele ressuscitou para nos dar vida. Aleluia, para dizer a você que Ele venceu a morte. Canta lá baixeira e balabana. Aleluia, aleluia, aleluia. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Oh glória! Para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Glória a Deus. Dê um forte aplauso a Ele.
Aleluia. Nós vamos orar encerrando o nosso culto. E se tem alguém aqui nesta noite que gostaria de entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo, uma forma de gratidão a Ele por tudo quanto Ele fez por sua vida. E se você, querido, ainda não confessou Jesus como Senhor e seu Salvador, essa noite é a noite que Deus também te chama para confessá-lo como seu único Salvador. Porque Jesus é o único caminho, verdade e vida. Então, se tiver alguém aqui buscando uma restauração, que quer buscar uma restauração da sua vida espiritual com Cristo, se você quiser vir à frente, você pode vir apresentar sua vida aqui no altar de Deus. E se nessa noite você quiser tomar a decisão, você que ainda não tomou, de entregar sua vida totalmente nas mãos dele, faça isso, meu amado, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Tem mais alguém? Venha em nome de Jesus. Quem sabe essa noite é a noite de restauração, né? Quem sabe seja a noite de restauração para você. Venha colocar sua vida nas mãos dele. Só ele é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Eu vou dar em fazer apelos, irmãos, porque às vezes a gente se esquece. Mas nós estamos numa época que nós não sabemos como é que as coisas vão continuar de agora para frente, mas em tudo Deus nos ensina muitas coisas, não é mesmo? Então, você sabe do que eu estou falando? Está na boca do povo, está por aí há mais de um ano. Então, querido, eu não vou deixar de fazer mais apelos, não, porque aí a responsabilidade não será minha, não é mesmo? Então, hoje pode ser a última oportunidade. Não deixe para amanhã. As coisas estão se tornando cada vez mais difíceis. Precisamos de colocar as nossas vidas nas mãos do Senhor. Amém? Se tem mais alguém, vem agora restaurar sua vida. Se você estava, quem sabe, afastado do Evangelho, quer reatar o seu compromisso com o Senhor, pode vir também. Amém? Vamos orar. Estenda as mãos para frente, pedindo a bênção do Senhor para a vida do João Paulo, que nessa noite está buscando a sua restauração. Glória a Deus. Pai, nós queremos nessa noite, em nome de Jesus, mais uma vez apresentar a vida do João Paulo nas tuas mãos. Ele é o Pai que estava um tanto ausente da tua casa, mas sabemos, ó Deus, que o Senhor tem um plano para a vida dele. E ó Deus, por isso ele está aqui, ó Senhor, que tu estejas restaurando mesmo, convencendo o seu coração de que não há mesmo outro caminho, não há outro meio de salvação. Que ele possa, ó Deus, em nome de Jesus, estar mesmo, Pai, se voltando para o Senhor, ó meu Deus, com todo o seu coração, meu Deus, em nome de Jesus, que ele possa saber também que há um Deus que perdoa os nossos pecados, há um Deus que nos purifica, há um Deus que nos ama, há um Deus que não poupou nem o seu próprio Filho, Pai, chamado Jesus Cristo. Por isso, ó Deus, esteja operando toda a restauração em sua vida através do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Obrigado, ó Deus, pela palavra que o teu Espírito nos trouxe.
Obrigado a Deus por este domingo tão abençoado. Ó Deus, obrigado, porque simbolicamente neste dia, como já dissemos, comemoramos a nossa restauração, a nossa ressurreição, a nossa libertação e a nossa vitória, Pai, através do sacrifício de Jesus, o nosso amado Salvador. Ao Senhor toda a honra e toda a glória, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Aleluia. Aleluia. Receba a bênção, amado. E agora, meus queridos, ide na paz, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Santo Espírito, que repouse sobre vós e sobre todo Israel de Deus, agora e para todos sempre. Aleluia. Amém. Se assentem, irmãos.